Olá, boa tarde, comunidade 247, 3 horas e 18 minutos. A gente começa com um ligeiro atraso aqui, mas por uma causa justa, houve uma queda de energia lá no Rui Costa Pimenta. Boa tarde, Rui, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Ô, Rui, essa aqui vai ser uma entrevista diferente, como você nunca concedeu uma entrevista biográfica. Então vamos lá. Não é na linha de para onde ir politicamente, não. Mas antes aqui comentários, né, dizendo a esquerda precisa ouvir o Rui, analista político sem ilusões. Falando nisso, Rui, só para fazer um breve comentário, você falou, olha, que se não houvesse uma terceira via, a direita iria se reagrupar em torno do bolsonarismo. Isso ficou claro no dia de hoje, quando a Folha de São Paulo decidiu atacar o Joaquim de Carvalho, nosso jornalista, para defender o Bolsonaro. Então, se a Folha está defendendo o Bolsonaro, significa alguma coisa. Difícil disfarçar, né? Hã? Difícil disfarçar, né? Difícil disfarçar, não conseguem mais. Mas fala, Pimentinha, aqui, como diz o Álvaro Faria. Queria te perguntar, Rui, qual que é a sua data de nascimento e ano, para começar? Eu nasci no dia 25 de junho de 1957. 25 de junho de 57 significa que você está com que idade hoje? 64. 64. O Rui, e isso na cidade de São Paulo? Nasci em São Paulo, nasci no bairro do Ipiranga, de onde é a família da minha mãe. Queria que você falasse um pouco sobre a sua infância e formação. Como é que foram os seus primeiros anos? Se você estudou em escola pública, escola privada, como é que foi? Se você me permite, Atush, espero que o pessoal ache interessante, eu poderia falar um pouquinho da minha família, que é... Seria interessante contar um pouco as origens da família. Diga lá. A minha família, os meus bisavós, a maioria deles são imigrantes, né? Uma parte veio da Itália, uma parte veio de Portugal. A minha ascendência ela é majoritariamente italiana, né? A família da minha mãe, os meus meus dois bisavós eram italianos, e na família do meu pai, o, uma parte era italiana, outra parte veio do Rio de Janeiro, de Campos, né? É interessante, eu sempre gosto de mencionar isso, né? Porque eu gosto de fazer justiça ao meu avô, foi uma pessoa muito importante na política nacional. Ele era descendente de uma família abastada no Rio de Janeiro, latifundiários em Campos, né? Uma região de latifundiários. A família chegou, inclusive, a ter escravos na época, né? E depois foi à falência. E ele veio para o Rio de Janeiro, onde ele se transformou em tipógrafo. E ele foi um dos pioneiros do movimento operário brasileiro. Ele foi um dos fundadores do Sindicato dos Gráficos no Rio de Janeiro, foi um dos fundadores da COB, né, Confederação Operária Brasileira, que foi, antes da CUT, é a mais expressiva realização unitária do movimento operário no Brasil. Ele participou, né, isso é muito interessante, ele não apenas participou da greve geral de 1917, que é uma greve histórica, né? Ele foi um dos dirigentes da greve, como que ele e outros anarquistas na época, seguindo o exemplo da Revolução Russa, organizaram uma insurreição para tomar o poder no Rio de Janeiro, que fracassou, né? Depois ele fundou o Partido Comunista e, finalmente, ele ainda vai ter duas realizações na vida dele, que foi a de fundar o primeiro grupo trotskista, juntamente com Mário Pedrosa, que era muito amigo dele, e depois de muito velho, depois da ditadura do Estado Novo, onde ele ficou preso um longo período, né? Ele ficou no presídio Maria Zélia, né? Ele ajudou a fundar o PSB, e ele foi candidato ao Senado pelo PSB aqui, que foi a última atividade política dele, né? Então, é uma pessoa com uma vida muito rica. Eu sempre pensei em escrever uma biografia dele. Eu recolho material, mas eu não tenho tempo de realizar isso daí, né? Qual o nome dele, Rui? João Jorge Costa Pimenta. João Jorge Costa Pimenta. Foi sua grande referência intelectual, de certa maneira? Olha, na realidade não foi, porque até eu sair do Brasil, eu não conhecia muito dessa história. A família, você sabe como é que são as famílias, né? As famílias olham todo mundo é santo da casa, né?
Aí falava alguma coisa, mas eu era criança, não falava muito. Eu conheci ele, ele também não falava nada dessa vida, né? Então eu fiquei sabendo muito pouco. Eu vinha descobrir a maior parte da história dele depois que eu comecei a militar. Agora, meu pai, que era filho dele, né, era uma pessoa política, e minha mãe também, né? Apesar de que minha mãe não teve atividade política. Mas meu pai foi filiado ao PSB nessa época e participava, era um jornalista atuante. Ele morreu cedo, né? Meu pai foi assassinado quando eu tinha menos de 1 ano de idade, mas eu acho que a influência maior que eu tive foi através da minha mãe, né, que me, digamos assim, me apontou, abriu vários horizontes assim para mim, né? Abriu várias janelas assim para atividade intelectual e política. Ela era uma mulher muito intelectual, ela era advogada do Largo de São Francisco, e ela me influenciou bastante, né? Apesar de que ela não era propriamente uma pessoa metida na política, não. Muito interessante, Rui. Eu estou colocando aqui nos links, na descrição desse vídeo, tem uma biografia bastante alentada, na verdade, um perfil do João da Costa Pimenta na Wikipédia. Quem tiver interesse, é bastante interessante a história dele mesmo. Né? Líder sindical, presidiu o Congresso Operário Brasileiro, enfim, tem essa experiência como linotipista, os seus companheiros, né, Astrogildo Pereira, Afonso Schmidt, diretor do jornal operário A Vanguarda. Né? Exato. Ele era um jornalista também, interessante. Já que nós estamos falando de jornalismo, ele era um jornalista e ele fundou vários jornais operários. Tem uma história do Afonso Schmidt, não sei se o pessoal conhece, um importante escritor paulista brasileiro, né? Um importante escritor brasileiro de São Paulo, que escreveu muitos livros interessantes, em geral, de política. E ele tem uma crônica, que se chama O Cometa de Manchester, onde ele mostra como começou o Partido Comunista no Brasil, e ali ele fala que o meu avô, numa determinada época, que é a época de transição, a época importante para o Partido Comunista, ele comprou um conjunto de máquinas gráficas, alugou um galpão e fez uma gráfica que foi a gráfica do jornal Vanguarda Operária, que é o jornal de transição entre o anarquismo e o Partido Comunista. Ali aparece o Astrogildo Pereira, o próprio Afonso Schmidt, aparece o Edgar Lowenroth. Exatamente. Bom, muito interessante. Vou pedir para o pessoal ir buscar a história lá. Agora, a Laurita traz uma pergunta que eu também fiquei curioso, Rui. Você mencionou o que aconteceu com o seu pai. Antes, quero ler os comentários aqui do Jean Marcelo, dizendo: Rui é o melhor analista político, realista, sagaz, aprendo muito. Aleph fala: ter descoberto o Rui Peciol mudou minha vida, me ensinou a analisar política, entender Brasil e imperialismo. Salvou meu pai da direita, mudou por tabela a cabeça dos meus alunos na Universidade de Viena. O que aconteceu com seu pai? Como é que foi essa tragédia familiar? Olha, é uma coisa besta no final das contas, né? Porque meu pai era uma pessoa muito dinâmica, né? Segundo os meus parentes me falaram sempre, ele era uma espécie de liderança da família. Ele foi a primeira pessoa da família a viajar para a Europa naquela época, né? Década de 1950. Era raro aquilo, principalmente se você não tivesse muito dinheiro, né? Ele viajou para a Europa, ele sempre esteve na dianteira de tudo. E ele era um homem muito enérgico, e ele era um homem que não levava desaforo para casa. E ele particularmente não gostava, né, os parentes me falaram isso, ele repreendia as pessoas quando as pessoas falavam palavrões na frente das mulheres. Ele e minha mãe viajaram para Cananéia, né, para ver um terreno para comprar, né, numa excursão, e o motorista, né, do carro, que era um carro de excursão, começou a soltar desaforo, estava embriagado. E meu pai mandou ele calar a boca, e ele meio que desafiou para uma briga, né? Aí eles saíram do carro, o homem levou um soco, sacou um revólver e deu 5 tiros no meu pai. Isso foi um grande escândalo político na época, porque ele era um jornalista muito famoso, ele era dos Diários Associados. O nome dele, Rui? O nome dele? Floriano? Florial. Florial. Florial, você sabe, é uma referência anarquista, né? Minha avó que pôs esse nome nele, que ele detestava, logicamente, né? Ele era muito famoso, ele era amigo, inclusive, do governador do estado, Jânio Quadros.
Jânio Quadros foi eleito com apoio do PSB, né, na época. Ele era muito amigo. E isso daí foi um escândalo, repercutiu, né? Eu tenho recortes de imprensa que a família guardou. Aparece todo o julgamento da pessoa, né, as acusações e tal. E como ele era uma pessoa famosa e deu todo esse escândalo, o assassino dele foi condenado a 30 anos de prisão e saiu com 15 anos. Como é que você lidou com esse trauma pessoal, Rui? Então, eu, na realidade, não foi um trauma para mim, porque eu era muito pequeno, né? Eu era um bebê na época. Mas a ausência de pai durante a sua formação? Isso, aos poucos eu fui me dando conta disso, mas eu era muito compensado pela família, né? Que me tratava excepcionalmente bem. Eu era assim como se eu fosse assim o Delfim da pessoa que seria a principal pessoa em toda a família do meu pai, da minha mãe e tal. Então eles me tratavam muito bem, falavam muito bem do meu pai. Eu fui me dando conta de que ele tinha morrido até os 4, 5 anos de idade. Eu não sabia disso, né? Ninguém me falava isso. Minha mãe se casou de novo, né? Aí nesse sentido, você tem uma experiência de ter um pai, né? Mesmo que não seja. Um pai e um pai imaginário também, né, na verdade. Também tinha 2 pais, exatamente, um pai imaginário. Não foi um grande problema para mim isso daí. Eu acho que, pelo menos, eu não me dou conta, né? Não sei, talvez um psicanalista aí tire outra conclusão, mas eu não consigo. Certamente não. E a gente tem psicanalistas aqui que vão estar nos ouvindo e vão depois fazer as análises psicanalíticas a partir destas revelações, né? Marcel Eugênio fala assim: manifesto minha aliança às numerosas fileiras de beneficiados pelo descobrimento de Rui Costa Pimenta e PCO. Conquanto ainda não tenho revolucionado o Brasil ou o mundo, revolucionaram minha consciência de classe. Cristiane Rocha fala assim: Cristiane Rocha, grande Rui, muita admiração pelo seu trabalho com o PCO. E o Jean Marcelo pede que você fale das suas referências literárias, autores e livros preferidos. E a gente já vai se encaminhar um pouco para isso, porque eu queria que você falasse um pouco da sua formação educacional e quando que você na verdade, quando você opta pelo jornalismo, não sei se foi sua opção principal, se você quis ser escritor também, você é muito afeito à literatura, né? Então, vamos já passar para a sua formação, Rui. Bom, eu tive uma formação educacional, assim, provinciana, né? Eu estudei os primeiros anos. Eu me lembro de ter estudado na pré-escola, numa escola mais cara, que minha mãe pagou na época, né? Eu não sei direito como é que evoluiu, porque isso daí tudo tem a ver com as vicissitudes financeiras, né? Apesar que minha mãe sempre ganhou muito bem, né? Mas ela ajudava toda a família e tudo, né? Eu estudei em escolas públicas uma boa parte do tempo. Quando eu fiz uns 10 anos, quando eu cheguei a 10 anos de idade, eu fui morar com a minha avó, mãe da minha mãe, no Ipiranga, com meus avós, né? Eu falo minha avó porque ela foi uma segunda mãe para mim, né? Eu fui morar com os meus avós no Ipiranga e eu passei a estudar numa escola de jesuítas, que existe até hoje lá no Ipiranga, uma escola famosa, importante, o Colégio São Francisco Xavier. Essa escola, eu me lembro mais, ela foi marcante, os jesuítas são uma organização política, a gente sabe disso, né? E eu observei muita coisa interessante na escola, do jeito como eles faziam e tal. Apesar de que foi nessa escola que eu parei de acreditar em Deus, né? Eu fiz a primeira comunhão, era família católica, fui batizado. Diz a lenda que os meus avós me sequestraram dos pais para batizar, porque os pais não queriam batizar, porque eles não eram católicos. Fui batizado, fiz a primeira comunhão, acreditava em Deus. Nesse período eu deixei de acreditar, apesar de que eu nunca tive nenhum grande problema com os jesuítas e com a Igreja Católica. Eu achava aquilo tudo, apesar de ter tido confrontos na escola, né? Era a época da ditadura, eu achava aquilo tudo muito interessante. Aí, minha mãe um dia, né, quando eu terminei o que era o ginasial, né? Hoje em dia não tem mais ginasial. Minha mãe me deu a seguinte notícia, falou que ela estava me mandando estudar na Inglaterra. Eu estava com 15 anos e com 16 eu fui viajar para a Inglaterra. Como é que foi essa sua experiência, Rui, na Inglaterra? Você foi fazer, era um intercâmbio, você foi estudar, conta pra gente. Aí depois já emenda com a opção profissional, a literatura, enfim.
Eu fui estudar numa escola que era uma. A Inglaterra é um país que tem várias escolas especiais, né? Experimentais. Eu fui estudar numa escola desse tipo. É uma escola que pertence à Fundação Krishnamurti. Krishnamurti é um filósofo, né? Ele começou como um guru de uma seita, né? Uma seita inglesa, que é um deslocamento do socialismo inglês. Aí eles passaram para o misticismo, acharam esse rapazinho, né? Krishnamurti, acharam que ele era um iluminado, né, segundo eles, e começaram a construir uma seita em torno dele. E num dado momento ele falou: não quero seguidores, não quero nada disso, né? Eu vou simplesmente aqui falar as coisas que eu acho e as pessoas considerem como quiserem, né? Fui estudar numa escola que não era dele, ele era feita sobre a base da filosofia dele, né? Ele é um filósofo, ele não tem nada de misticismo, nada disso. Para mim foi uma experiência muito importante, né? Importantíssima, eu diria. Primeiro que sair do Brasil, da época do governo Médici, ir para a Inglaterra, um dos países mais liberais do mundo, era quase que uma viagem de um planeta a outro, né? Eu via coisas ali que eu não acreditava. Os ingleses, por exemplo, eles têm, assim, de um modo geral, né? Claro que tinham, né? Agora é diferente. Um respeito muito grande pela individualidade, pela privacidade das pessoas, coisa que no Brasil você não podia fazer nada sem que tivesse alguém na sua captura ali mandando você fazer isso e não fazer aquilo. Descobria uma imprensa que falava coisas do Brasil que no Brasil não se falava, embora eu já suspeitasse, né? Eu tinha amigos mais intelectuais aqui, mas o clima era muito repressivo. A primeira vez que eu entrei... na Inglaterra existe uma livraria que já foi a maior livraria do mundo, a livraria Foyles. Eu fui lá e fui na parte de política, e eu fiquei deslumbrado de ver na estante o Diário da Sierra Maestra do Che Guevara e o Manual de Guerra de Guerrilha do Marighella. Nunca tinha visto nada nem parecido no Brasil. Tive a oportunidade de ler muita coisa, eu acompanhava bastante a imprensa, a política internacional, né? E bem como também eu estudava literatura, línguas, né, que eram os meus interesses. Quando eu cheguei lá, eu tomei uma decisão que me parece que hoje muito importante, que era o seguinte: na Inglaterra, você monta o seu próprio currículo. Você fala: vou estudar isso, vou estudar aquilo, não vou estudar isso, não vou estudar aquilo, né? Aí eu montei o currículo tradicional: química, física, biologia, matemática, aquela coisa. Tive um mês de aula, daí eu parei, pensei e falei: eu não vou estudar nada disso. Eu estou na Inglaterra, eu não estou numa escola aqui no Brasil, eu vou estudar as coisas que me interessam. Aí eu alterei o meu currículo, que era possível. Então, passei a estudar alemão, latim, francês, tinha aula de política internacional, que foi uma coisa muito importante, me abriu muitos olhos, né? Nessa escola havia um professor que era uma pessoa extraordinária, chamado Montague Simmons. Ele era marido da diretora da escola. Ele havia sido membro do Departamento de Relações Estrangeiras britânico. Ele tinha sido um alto oficial do Departamento de Relações Estrangeiras, formado pela Universidade de Cambridge. E ele, inclusive, foi o representante da Inglaterra durante um longo período na ocupação da Alemanha. Ele sentava à mesa com os representantes dos Estados Unidos, da França e da União Soviética. Então, ele tinha um conhecimento muito grande de política internacional, e as aulas dele eram extraordinárias. Ele falou da China, ele falou da ocupação da Alemanha, falou da União Soviética, ele falou de coisas que ele havia experimentado pessoalmente com os generais soviéticos, né? Contou como eram os soviéticos. Ele tinha encontrado, né, pessoalmente o general Zhukov, que é o grande herói da Segunda Guerra Mundial, que falou para ele pessoalmente, antes que as denúncias tivessem aparecido, que Stalin tinha destruído todo o alto comando das Forças Armadas da União Soviética. Ele conheceu Picasso, ele conheceu vários... Eu tinha aula de arte com ele e de literatura. Ele conheceu vários escritores importantes, né? Numa aula ele nos apresentou lá para
exemplificar um tema, um manuscrito original do escritor britânico Robert Graves, esse que escreveu Eu, Cláudio, Os Cláudios do Imperador. Um escritor muito importante, que era amigo dele, deu o manuscrito. Então, esse nível cultural, que é um nível cultural que você raramente encontra no Brasil, para mim foi muito importante. Não tanto que eu tenha aprendido coisas definidas, mas como, digamos assim, uma pessoa que mostra para você um potencial que existe, né? Um mundo mais amplo. É muito interessante isso que você está falando, porque exatamente ali, quer dizer, pelo fato de ser um ambiente de estímulo e de liberdade intelectual, até porque, na verdade, eles se consideravam o centro de um império e aquela coisa toda, não se sentiam ameaçados, realmente, e tem essa filosofia educacional também de você ter professores que são tutores dos alunos, é uma situação bem diferente, e de fato estimularem o progresso intelectual. Mas, Rui, você ficou quanto tempo lá? Eu queria que você falasse sobre isso e quando você começa a pensar na sua volta ao Brasil. Eu fiquei 2 anos lá, eu fiquei 1 ano e meio nessa escola, né? Aí, quando deu 1 ano e meio, eu procurei a diretora da escola e falei, olha, eu não concordo com o que vocês estão fazendo aqui, discordei deles, né? Falei, francamente, que eu não achava que achava que o negócio estava enveredando para uma coisa meio religiosa e tal, e eu era totalmente contra. Tive divergências lá, cheguei a ter um entrevero com o próprio Krishnamurti, né, que surpreendeu todo mundo lá. Briguei não, argumentei, né, discuti com os professores e tudo mais. Aí os professores vetaram a minha permanência mais um semestre na escola. Então, conversei com a minha mãe e ela decidiu alugar um apartamento para mim em Londres, o que foi outra experiência interessante. Aí eu fui para Londres, né? Eu morava sozinho lá nesse apartamento, vi muita coisa, conheci muito da cidade, né? Frequentei as livrarias, os cinemas, os museus, etc. e tal. Era uma coisa muito boa. Eu sozinho estudava bastante, estudava línguas, né? Sempre tive um interesse muito grande por línguas. Estudava literatura e, num dado momento, eu cheguei a pensar em fazer um exame para entrar na Universidade de Cambridge, literatura britânica. Esse meu professor, né, esse que eu mencionei, ele me estimulou, falou, não vai, falou, presta o exame, se você não vai passar, eu até achei estranho, né, esse não vai passar. Aí eu li os livros indicados e tal, um sistema assim, que pareceria como o sistema do vestibular brasileiro. A hora que eu cheguei no exame, era uma coisa que eu nem esperava que fosse. Era assim, o exame demorava 20 e tantas horas. Você tinha que fazer dissertação sobre vários temas específicos dos livros que você leu. Como ele havia previsto, eu não passei, mas eu pretendia fazer isso daí. Agora, isso entrava em conflito também com uma coisa que estava me pressionando bastante, que era a evolução da situação política no Brasil. Eu acompanhava pelos jornais britânicos. Então, eu acompanhei a questão do Vladimir Herzog, eu acompanhei a eleição aquela em que o MDB derrotou a ditadura, quer dizer, a ditadura estava caindo, né? Isso aí exercia uma pressão muito forte sobre mim, e no final das contas eu decidi que era melhor voltar para o Brasil, que aqui as coisas estavam se movimentando de uma maneira mais interessante do que na Inglaterra, né? Que ano que você chega de volta, Rui? Eu cheguei no final de 76. Né? E aí começa a sua militância política aqui no movimento estudantil. Você entra para a faculdade de jornalismo ali, não? Não, não foi. Aí tem toda uma peripécia também. Então vamos contar esse pedaço. Deixa eu agradecer antes a Angelina Dias, que chegou como assinante. Eu cheguei, né? E primeira coisa que eu fiz foi arrumar um emprego como professor de inglês no IASG. Né? Eu era um professor muito bem cotado lá, né? Inclusive dava aula de português para norte-americanos, essa coisa toda eu conheci. Eu sei o inglês muito bem, né? Tenho um conhecimento profundo do inglês. Aí eu via, né? Ali no local onde eu trabalhava, passava a passeata na Rua 7 de Abril, né? Dos estudantes, aquilo lá me deixava assim transtornado, né?
a vontade de participar. Aí eu encontrei um amigo meu que militava. Não, eu comecei a comprar os jornais da esquerda, que começaram a aparecer nessa época, né? Então eu lia o jornal Em Tempo, não sei se você se lembra desse jornal, lia o jornal Movimento, jornal Opinião, cheguei a comprar o Convergência Socialista, né? E eu achava tudo aquilo lá uma coisa totalmente sem graça. Era de oposição, mas não tinha aquela pegada revolucionária que eu estava procurando naquele momento, né? Aí eu encontrei um amigo meu que militava na famosa Liberdade e Luta. E aí ele me explicou, me mostrou e tal, eu comecei a acompanhar, falei, não, é isso aí, esse é o grupo mais radical que tem aqui, o mais revolucionário, que é um grupo interessante. E propus... Paulo Moreira Leite fez parte da Libelu, né? Só para... Ele era dirigente naquela época, né? Nessa época que eu estou narrando, ele era um dos principais dirigentes da Liberdade e Luta. Aí eu falei com o meu amigo o seguinte, falei, ó, eu quero militar, arruma alguma coisa para fazer, aí me bota em algum lugar, não sabia direito como é que funcionava a coisa, né? Aí ele foi lá, conversou com os superiores dele, né? E o pessoal falou o seguinte, para o meu estranhamento, e obviamente é uma coisa meio esquisita, né? Que eu deveria esperar para entrar na universidade para começar a militar. Eu falei, mas como? Eu estou aqui, quero fazer as coisas, vocês não vão me dar nada para fazer? Me dá um panfleto aqui para eu distribuir numa passeata dessas e tal, sei lá, qualquer coisa, né? Eu tive que esperar, isso daí era eu tive que esperar um tempão. Aí, finalmente, quando eu entrei na universidade, aí eu fui atrás e falei, agora estou na universidade, quero militar. E também foi uma coisa muito difícil de militar, o pessoal era muito sectário. Em vez de botar você para dentro de uma vez e falar, tá aqui, ó, tá aqui essa bandeira, essa faixa, vamos lá, distribui panfleto, joga pedra, faz qualquer negócio. Não, o pessoal não se mexia, era uma coisa inacreditável. Aí eu comecei a atuar no movimento estudantil na universidade sem conseguir militar na organização que eu queria militar. E isso daí foi outra experiência interessante. Nesse momento, a Libelu sofre um racha, que é o pessoal que viria formar o PCO. Rui, só para, antes de falar disso, você estava na Casper Libero? Casper Libero. Na faculdade de jornalismo, né? Eu entrei em duas faculdades. Eu entrei na Faculdade de Letras da USP e na Casper Libero, ao mesmo tempo. Eu entrei na Casper Libero porque o curso de jornalismo na Casper Libero era 3 anos. Que era um curso que era feito sob medida para os profissionais do jornalismo. Quem já estava no meio entrava na Casper Libero. E, por esse motivo, era o curso mais interessante também. Era o mais curto e o mais interessante. Era pago. Era prático, né, de certa maneira. Aqui, Rui, da Casper Libero, a gente tem o Zé Reinaldo Carvalho, o Rodrigo Viana. Bom, não trabalha aqui, mas é amiga nossa, a Mônica Bergamo, estudou na Casper Libero. Você foi colega de algum desses nossos colegas aqui, não? Eu não me lembro, né? Eu conhecia bem o pessoal que participava do movimento estudantil. Por exemplo, Mauro Lopes eu conheci bem, uma pessoa que eu conheci bem. Conheci os dirigentes era principalmente o PCdoB, o Mauro Lopes era do PCdoB, tinha outro, Igor Fuser, você deve conhecer, um jornalista. Igor Fuser, amigo nosso. Esses aí eram do PCdoB. E tinha o pessoal da Liberdade e Luta. Eram os dois, e a Convergência Socialista. Eram os 3 grupos maiores dentro da faculdade. Eu conheci principalmente o pessoal que militava aí. Conheci alguns, por exemplo, estudou comigo a pessoa que era, na época, o editor do jornal Notícias Populares. O pessoal comentava, falava, aquele lá é editor do Notícias Populares e tal. Estudou comigo um parente meu que é assessor de imprensa da Fiesp, agora não sei, acho que ele não é mais. Tinha muita gente. Se você foi colega do Reinaldo Azevedo na Libelu, não? Olha, eu vou te falar, esse negócio do Reinaldo Azevedo, para mim é um mistério, porque eu não lembro desse cidadão. Não, sinceramente, não é sacanagem, não. Ele escreveu uma matéria falando coisas, inclusive, que dão a entender que ele realmente teria convivido comigo. Embora a informação seja um pouco distorcida, né? Mas eu não lembro dele, sinceramente não lembro.
Vamos lá. Deixa eu trazer aqui comentários. A Solange fala assim: Léo, o Brasil necessita de um vice para Lula, meu desejo é que seja Rui. Marcelo Eugênio fala assim: Rui, a famosa isenção como dever do jornalista para descrever fatos sem criticar ou se opor é real ou um mito burguês para blindar os donos do poder? Interessante isso. Tem um outro aqui, um apoio de Desta Vez Eu Consigo. Ângelo perguntando se você conhece o escritor Tony Duver, se você admira. José Morelli fala que você será reconhecido como um dos maiores intelectuais e pensadores políticos do Brasil contemporâneo. E Beni Teixeira dizendo: conheci o PCO graças a uma fala do Antônio Carlos. Quando vi a primeira análise política do Rui, ouvi trombetas celestiais. Desde então, sigo o partido. Interessante, Rui. Se você quiser só responder essa questão pontual do escritor, do Tony Duver. Eu não me lembro de nada, não me lembro o nome dele. Então vamos voltar para a questão da universidade ali. Quer dizer, quando você estava na Casper, você queria ir para a imprensa convencional, para a imprensa corporativa? Você queria criar um veículo de comunicação operário, como fez o seu avô? Qual que era o seu projeto? Não era nada disso. Eu tinha um plano que era plano tipo que eu costumo ironizar falando que é o plano tipo Simão Bacamarte, né? O personagem do Machado de Assis, que era um homem que fazia planos bem justinhos e dava tudo errado, né? Eu pensei assim, eu quero ser escritor. Eu pensava em fazer política, mas o que eu gostaria de fazer mesmo naquele momento era ser escritor. A literatura sempre foi o meu interesse primordial, né? Desde pequeno. Eu li muitos livros de literatura na Inglaterra, então eu conheci todo mundo de literatura que eu não tinha nem ideia, né? A literatura inglesa, a literatura moderna inglesa, né? Dos norte-americanos que estiveram na Europa, como Ezra Pound, T.S. Eliot. Tudo isso daí, para mim, era uma coisa muito significativa. E chegando ao Brasil também, eu comecei a ler, comecei a comprar livros dos autores mais modernos e tudo mais. Então, eu pretendia escrever. Aí eu falei, bom, mas a pessoa que escreve não vai ganhar dinheiro. É muito difícil. Falei, então eu preciso de uma profissão prática que seja uma profissão afim daquilo que eu quero fazer. Falei, vou ser jornalista, porque jornalista é escrever também. No final das contas, a realidade se impôs sobre esses planos, né? Eu comecei a militar e a militância se tornou uma coisa cada vez mais absorvente, né? A política é uma coisa muito absorvente. E quando você é quase como uma doença, né? Você pega e nunca mais você se cura daquilo. Você fica na política. Muita gente que eu conheci não consegue. A pessoa tem porque a política ela expressa mesmo, né, relações profundas entre os seres humanos. Diante da política tudo fica um pouco mais pálido, né? Quando você olha. Então, todas essas pretensões, ser jornalista, escritor e tal, ficaram em segundo plano. E eu me dediquei principalmente à política. Interessante, Rui, essa sua definição sobre a política. De fato, né, as pessoas, quando mergulham nesse mundo, têm muita dificuldade em se desconectar dele. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você estava naquele momento em que estava nascendo o Partido dos Trabalhadores, e aí você participa da fundação do PT. Queria que você falasse sobre esse momento. Isso aí foi uma coisa interessante. Primeiro, era preciso entender a mentalidade da esquerda que estava fora do PT, né? Para toda a esquerda que estava fora do PT, que é a esquerda que vai entrar no PT, ou seja, a esquerda que não era nem MR8, nem PCdoB, nem PCB, porque esses nunca entraram no PT, né? Aquela esquerda que vai entrar no PT, que era Libelu, Convergência Socialista, hoje PSTU, Democracia Socialista, que existe até hoje dentro do PT e dentro do PSOL, essa esquerda que está ainda no PT e no PSOL, os ex-guerrilheiros e tudo mais, para uma boa parte dessa esquerda, o Lula era uma figura abominável, muito criticada. E ele era um sindicalista pelego e tudo mais. Então, quando ele lança o PT, para a maioria das pessoas foi um tanto quanto uma surpresa, né? Precisava se posicionar diante desse fato inusitado. Uma pessoa que todo mundo considerava como um direitista lança o Partido dos Trabalhadores. E agora?
Aí nós, que já era o PCO, o núcleo fundamental do PCO, nós fizemos uma discussão e decidimos entrar no PT, que apesar de todo o caráter direitista da política do Lula e tudo mais, que aquilo era um chamado à construção de um partido operário, de um partido de trabalhadores. Nós temos que estar aí, nós temos que travar aí a luta pelo nosso programa. Aí acontece uma coisa muito curiosa, né? Nesse momento em que o PT é formado, eu já estava saindo da faculdade e a direção do partido me mandou para o ABC, para trabalhar no ABC com os operários do partido no ABC. Aí eu tinha que fazer uma reunião com eles e convencê-los a entrar no partido do Lula. Meu Deus do céu. O pessoal não queria entrar de jeito nenhum. Eu tive que fazer, acho que umas 8 reuniões explicando que nós estamos entrando no partido do Lula, mas não significa que nós estamos apoiando o Lula, tal, até convencer aqueles operários, que eram todos operários do sindicato do Lula, né, que faziam parte da oposição. Quer dizer, a entrada no PT não foi uma coisa tão simples. A Liberdade de Luta ficou de fora e pagou um alto preço por ficar de fora. Sofreu uma crise terrível. Mas então, depois vários foram entrando, né? Não, eles entraram como grupo, inclusive. Depois, né? Posteriormente, eles entraram como grupo. Mas aí já eles entraram como grupo já numa situação de desmoralização, né? Deixa eu trazer aqui comentários aqui, Rui. Irani pergunta, Rui, você quer ser presidente porque você já foi candidato a presidente? A gente vai falar sobre isso também. E Elisandro pergunta se você se considera o maior marxista ou um dos maiores em atividade no Brasil. Também pergunta quais autores marxistas você lê ou acompanha atualmente. Não, eu não quero ser presidente, nada. Eu saio como candidato a presidente porque o partido necessitou uma candidatura que tivesse condições de enfrentar toda essa parada, que é um negócio muito complicado. Então eu saí. Eu acho que o que eu quero mesmo, eu já expliquei inúmeras vezes nas minhas nas minhas discussões. O que eu quero é levar o país, né, organizar as coisas de tal maneira que o país acabe com o capitalismo e impõe aqui uma república operária, socialista. Né? É isso que eu quero. Se alguma ambição eu tenho, é essa daí. Eu luto por isso e só por isso. Eu não quero ser deputado, não quero ser vereador, não quero ser nada. Eu quero fazer isso daí. Né? Quanto à questão do marxismo, bom, eu não paro para pensar nisso daí. Eu procuro, logicamente, fazer um esforço para traduzir adequadamente o marxismo para a realidade brasileira. Né? Por esse motivo, estudei muito o marxismo. Né? Principalmente no período de baixa, depois que passaram as grandes greves que teve no Brasil, que eu participei dessas greves, depois do ano de 1986, 87, por aí, principalmente depois da eleição de 89, o país ele entra num declive político muito acentuado. E nesse período tomei uma decisão de fazer uma leitura extensa do marxismo. Então eu li praticamente toda a obra de Lenin. Tá? Eu tenho a obra completa dele, eu li os 33 primeiros volumes, eu estou nos anexos agora. Então eu fiz um estudo em bastante profundidade. Mesma coisa com Trotsky, Plekhanov, Rosa Luxemburgo, li tudo que tinha aí para ler, tudo. Marx, eu li os principais textos, agora que eu estou lendo os textos menores, estou lendo as obras completas de Marx e Engels. Estou no volume 10. Então, eu tomei essa decisão de fazer um estudo abrangente e profundo do marxismo. Eu sempre li, mas não nesse volume. Então, o que eu procuro é fazer isso daí. Sobre marxistas brasileiros, eu digo o seguinte, o marxismo é uma flor meio rara, né? O marxismo revolucionário, propriamente dito, é uma flor meio rara no mundo. Muita gente fala em marxismo, mas, na verdade, passa por marxismo uma série de teorias que não são marxistas. Né? Eu sou um discípulo de Marx, Engels, Lenin, Trotsky e os outros marxistas que foram militantes revolucionários e tudo mais. Eu procuro seguir por aí. Eu não tenho muito apreço, não, pelos autores contemporâneos que se dizem marxistas, muitos dos quais eu já critiquei em várias atividades. Né? Acho que é importante
prestar atenção para isso daí, porque todo mundo é marxista, mas, na verdade, a maioria não é, de fato, marxista. Deixa eu ler esse comentário do Elisandro dizendo: conheci o PCO depois de ver uma crítica ao PSOL, partido que admirava. Foi uma crítica tão elucidativa que nunca mais parei de ouvir suas análises. Diz que você é o maior analista político do Brasil. Muitas pessoas que te acompanham aqui e te agradecendo. Ô Rui, como é que você sai do PT? Por que você foi expulso do PT, é isso? Vocês foram... acho que tem algo, se não me engano, relacionado ao José Dirceu também. Então, se você puder falar a respeito desse episódio. O PT ele foi criado por um conjunto de tendências, né? O pessoal fala, o PT foi um resultado das greves do ABC. Não é verdade. As greves do ABC, logicamente, influenciaram na construção do PT. O Lula é a figura mais importante das greves do ABC, mas o PT foi fundado por uma série de grupos políticos. Essa aqui é a realidade. Ele nasceu como uma espécie de convergência de diferentes frações da esquerda. Então, por exemplo, participaram da formação do PT todos os grupos trotskistas brasileiros, eram 4 na época, né, que éramos nós, a Libelu não participou, entrou depois, a Convergência Socialista, a Democracia Socialista. Mas esses 4 estiveram dentro do PT. Os grupos que não são trotskistas e que adotaram a política que nós chamamos de foquista. São 16 horas. Na época do governo Médici, a chamada luta armada. ALN, PCBR, vários desses grupos entraram no PT. Então o PT ele era uma confederação de grupos. Bom, sempre houve dentro do PT uma confusão muito grande, né? A direção do PT, em vários momentos, fazia propaganda, em vários momentos não, desde o começo fazia a propaganda de que era inimiga do pessoal que usava 2 camisetas, a camiseta do PT e a camiseta de uma outra organização, apesar que todo mundo, quase, tinha 2 camisetas naquele momento, né? Isso vai se intensificando, eles procuram a direção do partido, não dá para contar a história do PT, tem umas reviravoltas, mas simplificadamente... Não, mas essa maneira que você está explicando é muito interessante, porque fala dessa ideia de uma confederação, né? Em algum momento começa a haver alguns expurgos ali, né? Para dar uma linha de comando. Não sei se é isso que acontece. Não, exatamente. E se o Zé Dirceu é a pessoa que comanda esse processo. Vou entrar então nesse ponto, que eu ia pular, mas estou vendo que é importante. Depois da eleição de 1982, opera-se uma espécie de golpe de Estado dentro do PT, vamos dizer assim. Forma-se um grupo que é chamado, e vai ficar conhecido por esse nome durante muito tempo, de Articulação dos 113. 113 pessoas assinam um manifesto. Entre eles, o Lula e o Zé Dirceu. São as 2 pessoas mais importantes. E eles querem mudar o rumo do partido. E querem mudar, inclusive, a direção do partido. Porque a direção do partido não era esse pessoal. A direção do partido, curiosamente, estava na mão do pessoal que hoje está no PSOL. No começo. Quem, por exemplo? Por exemplo, o grupo do Ivan Valente. Né? Esse pessoal que dirigia o partido. Na época era o MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, que era o grupo do Ivan Valente, né? Que ficou famoso porque eles tiveram 10 dirigentes presos e condenados pela Lei de Segurança Nacional, incluindo o próprio Ivan Valente. A Ação Popular e outros grupos menores. Eles dirigiam o PT em São Paulo, eles eram a direção, junto com Lula, evidentemente. Né? O Lula sempre foi dirigente do PT. A formação desse grupo, do Lula e do Zé Dirceu, deu um novo rumo ao PT para a direita. Essa direção era uma direção centrista, fracassou. Nós tentamos, no mesmo momento, criar um bloco de esquerda, fracassou isso daí também. Então, eles começaram uma reorganização partidária. A partir de 1984, mais ou menos, o PT vai se alinhando com as posições desse grupo, que vai ser o grupo majoritário do PT, que vai definir o futuro do PT tal como ele é hoje, né? Vai definir o PT tal como ele existe hoje, esse partido amplo, de colaboração com os partidos burgueses, etc. e tal. Isso, para chegar a esse ponto, foi necessário uma longa e profunda luta política dentro do PT.
E nós sempre nos chocamos com essa política. Quando veio a eleição de 1989, nós nos opusemos às alianças que o PT estava fazendo, né? Apoiamos a candidatura do Lula, falamos votar Lula por um governo dos trabalhadores, etc. e tal. Tiramos várias declarações contra essa política. Nós dirigíamos aí um diretório importante do PT, que era o diretório de Volta Redonda, uma cidade quase que exclusivamente proletária, né? Nós tínhamos a esmagadora maioria naquele diretório, e o PT, durante as eleições, interveio em todos os diretórios que nós dirigíamos, por causa desse protesto. E, quando terminou a eleição, eles lançaram uma política de regulamentação das tendências, mas nós já dizendo que nós não seríamos reconhecidos como tendência naquele momento. E aí que se dá a expulsão nossa, né? Nós procuramos nos manter no PT, mas ficou cada vez mais difícil. Por exemplo, os nossos candidatos na eleição de 1990 foram todos cassados. Nós escolhemos nós não nos lançamos como candidato ao governo de Brasília, apesar que a gente tinha maioria na direção do PT de Brasília, lançamos um outro candidato. O diretório sofreu intervenção do Diretório Nacional. Então, quer dizer, a coisa foi ficando cada vez mais difícil, teve inclusive enfrentamento físico em vários lugares, né? O pessoal tentou nos expulsar, saiu briga e tal. Bom, finalmente não teve jeito, nós tivemos que ficar fora do PT. E o PT começou a ficar cada vez mais direitista. Aí veio o governo Luiz Erundina, que reprimiu os condutores, foi escandaloso na época, né? Uma política frontalmente contra o trabalhador. O sindicato dos condutores era todo mundo do PT. A direção do sindicato dos condutores era um sindicato combativo. O pessoal foi demitido, o pessoal foi reprimido e tudo mais. Então, isso aí tornou a ruptura inevitável. Aí nós decidimos formar um novo partido, demoramos muito para formar esse partido, né, o que nos prejudicou, mas começamos a formar um novo partido em 1995. Que é quando nasce o PCO. É quando nasce o PCO. Rui, então aí eu quero trazer um pouco mais sobre a questão do jornalismo, né? Aproveitando esse comentário que chegou aqui agora, de Marcel Eugênio. Ele fala assim, bom, antes aqui sou eu, né? Falou assim, conheci o Rui através do 247, desde então nunca parei de ouvi-lo. E Marcel fala, qual a importância do jornalismo para uma política marxista? Nessa linha, qual a dimensão do mal causado pelos monopólios? Quando você cria o PCO, você e o grupo, né, seus companheiros ali, que papel que você atribui à atividade jornalística, como papel de formação, enfim, para trazer essa pergunta do Marcel, e o dano causado pelos monopólios ao Brasil? É uma coisa interessante, porque o marxismo, ele coloca o jornal, né, como meio de divulgação da política, como uma questão absolutamente central, né? O modelo que é usado para isso daí é uma experiência prática, a experiência do próprio Marx, que fundou um jornal durante a Revolução de 1848, chamado A Nova Gazeta Renana, que foi um jornal que teve uma influência muito grande na Revolução. Marx, como todo mundo sabe, era um jornalista excepcional. Tem um livro, né, que é a compilação dos artigos de jornal dele da época, que são os artigos da Nova Gazeta Renana. Eu indico a leitura para mostrar como se faz um jornalismo verdadeiramente revolucionário. E era um jornalismo que tinha muita influência. Bom, os partidos social-democratas todos se organizavam em torno da propaganda feita pelo jornal, né? E Lenin vem sistematizar isso daí num livro muito importante, onde ele fala que o primeiro passo para constituir um partido revolucionário é criar uma imprensa política de caráter nacional. Não uma imprensa sindical, não uma imprensa de assuntos econômicos, mas uma imprensa política, né, que discuta o que o governo está fazendo, quais são as leis, que atua em todos os setores da sociedade, não apenas na classe operária. Lição essa que veio da esquerda nacional, que se diz marxista, não foi muito bem aproveitada, porque o pessoal não discute muito política, não. Né? Para Lenin, você só poderia despertar a consciência de classe dos trabalhadores através de uma imprensa
sistemática, política, que tratasse dos problemas políticos de todas as classes sociais. Quer dizer, se acontece uma coisa no meio da burguesia, você vai lá e você coloca a sua posição. Acontece uma coisa no campo, você coloca isso daí. E não é só uma imprensa para fazer um discurso. Ele propunha uma imprensa que fizesse reportagem, que mostrasse a situação do país para a classe trabalhadora, para educar os militantes e os trabalhadores. Então, para o marxismo, a imprensa ocupa um papel absolutamente central na atividade revolucionária. Ao contrário do que muita gente pensa. Muita gente pensa que a atividade revolucionária você tem que pegar em armas imediatamente e fazer alguma coisa. Não é isso. Todo o trabalho preparatório para a revolução é fundamentalmente um trabalho de imprensa, concebida num sentido amplo, né? Imprensa, folhetos, livros, televisão, etc. e tal. Nós, como somos marxistas assim muito ortodoxos, nós somos o grupo político revolucionário no Brasil, que se diz marxista, que mais investe na imprensa. Isso daí eu acho que é absolutamente incontestável. O nosso investimento é maior do que o do PT, inclusive, que não é revolucionário, é um partido muito grande. Então, eu acho que isso eu descobri depois que eu me propus a fazer faculdade de jornalismo, é que eu descobri a importância da imprensa para o marxismo. Mas é uma importância absolutamente decisiva. Bom, a imprensa burguesa é uma coisa. A imprensa burguesa é uma espécie de crime organizado, né? Ela é incapaz de falar a verdade. Isso aí existe para envenenar a cabeça das pessoas. É que a maioria das pessoas não conhece por dentro. Porque se conhecesse por dentro, saberia como a coisa é uma latrina, como isso daí é uma coisa sórdida, né? Hoje de manhã, não sei por que, me ocorreu um pensamento que tem a ver com isso daqui, que é o seguinte: eu me lembro que eu fui entrevistado na primeira campanha eleitoral que eu fiz, pela Folha de São Paulo em 2 oportunidades. E o jornalismo deles era um jornalismo de emboscada. Eles tentavam emboscar você. A gente passou por isso ontem, Rui, só para fazer um parêntese aqui rapidinho, de ontem para hoje. Eu não vi, mas eu posso muito bem imaginar o que é. Eu fiz o primeiro programa eleitoral nessa sala aqui, né? E atrás aparecem os livros. E naquela época havia outros livros aqui, né? Mudou muito, faz anos isso aí. Aí eles pegaram um livro que estava ali atrás, que eles conseguiam ler o título, um livro em inglês, né? Que era sobre os mitos gregos, o livro desse escritor que eu mencionei, Robert Graves. Aí o jornalista, né? A emboscada. Então, nós vimos aí um livro aí na sua estante e tal, que é tal livro, que ele pensou assim: essa estante é fajuta. Né? Não é verdadeiro. O cara colocou os livros aí só para dizer que ele é um intelectual, né? Aí eu respondi para ele e falei: olha, é interessante que você tenha levantado isso, porque eu conheci. Daí eu falei desse meu professor, que tinha conhecido o Robert Graves, etc. e tal, e ele viu que essa emboscada não dava certo. Aí, numa outra oportunidade, a pessoa me perguntou o seguinte: você ficou em último lugar na eleição, né? Você teve outras experiências de ficar em último lugar na escola e tal? Falei, queria que eu falasse para ele que eu era assim, o pior aluno da classe, que eu sempre fui um fracassado na vida, etc. e tal. Isso é um jornalismo, isso daí é o típico jornalismo burguês, né? O cidadão ele procura a mentira. Ele organiza a mentira. É um jornalismo político no pior sentido da palavra. Exatamente. Só que hoje a gente tem mecanismos de contestação, por mais que exista toda a questão de algoritmos, alcance, enfim. Queria te perguntar, Rui, quando é que você começou a se envolver com o YouTube, né? Porque vocês também, você falou, é o partido que mais investe na comunicação, tem jornal e tal, mas quando que você se tornou um comunicador por essa plataforma também? Eu posso introduzir uma questão que você não vai perguntar, porque não vai surgir a oportunidade. Eu tive a minha experiência jornalística mais importante foi no movimento sindical. Eu trabalhei antes como jornalista em 2 ou 3 lugares, né? Imprensa corporativa você chegou a trabalhar, não? Eu trabalhei na imprensa política, não. Eu trabalhei numa revista técnica, né? Onde eu tive muito contato com a própria burguesia. Entrevistei muitos capitalistas, muitos mesmo.
que me ajudou a conhecer também um pouco melhor o capitalista, ia nas indústrias, tudo. E eu trabalhei numa prefeitura como assessor de imprensa, que deu para ver o mundo político, né? Em Osasco, deu para ver o mundo político local, que é uma latrina também. É bom sempre conhecer de primeira mão, né? Quando você conhece de primeira mão, você já não, você fica muito cético com relação a isso, né? Mas aí, né, eu fiquei 1 ano e tanto desempregado. Eu procurei um amigo meu e tentei ser jornalista na assessoria de imprensa da Ford, né? Olha que louco, imagina o desespero, né? Trabalhar para a Ford na área internacional da Ford, que eu sabia inglês. Acabei entrando no jornalismo sindical. Trabalhei 1 ano no período mais quente do jornalismo, do movimento sindical brasileiro, que é justamente o ano de formação da CUT. E eu fazia um boletim diário no Sindicato dos Químicos, praticamente um jornal diário, era um mini jornal, tinha uma folha, era uma folha A4, frente e verso, que era datilografada numa máquina eletrônica, né? E a gente estava todo dia dando a nossa opinião sobre assuntos da categoria e assuntos políticos. E aí eu constatei, por experiência própria, a força impressionante que tem o jornalismo sobre a classe operária. Era tão marcante o trabalho, no momento que a classe operária, logicamente, estava desperta, né? Que eu fiquei sabendo que o pessoal do sindicato, eles colocavam o boletim numa caixinha, às vezes, em frente da fábrica. Você tinha uma fábrica dos químicos, vamos supor, Colgate, eles botavam o boletim porque não conseguiam chegar lá dentro, né? Os patrões não deixavam. Aí, os outros trabalhadores das outras categorias, eles pegavam o boletim e liam. E num belo dia apareceu lá no Sindicato dos Químicos, no departamento de imprensa, um pessoal do Correio e falou para mim assim: nós queremos que você faça um boletim convocando a assembleia da categoria. Foi a primeira grande assembleia dos trabalhadores do Correio. Falei, bom, mas vocês querem que eu faça um boletim dos Correios, né? Porque a gente fazia boletim para 40 entidades oposições sindicais. Aí ele falou, não, eu quero que vocês coloquem a chamada da assembleia no boletim do sindicato, no Sindiluta, do Sindicato dos Químicos. Porque todo o pessoal dos Correios lê esse boletim. Olha que coisa impressionante. É interessante, Rui. Eu vivi uma experiência parecida na época do Banco do Brasil, e era mais ou menos isso, quer dizer, eram jornais assim, quer dizer, eram boletins mesmo, né? 2, 3 páginas, às vezes 4 páginas, e era soltar e as pessoas pegavam para ler e convocavam a assembleia, e isso funcionava, e passava de mão em mão, e as pessoas paravam efetivamente, né? Rui, deixa eu trazer comentários e a gente vai chegando aqui ao presente, então. Vamos lá. O Alexandre Leão dizendo, Rui, para contar a sua experiência no jornalismo sindical, acho que você já acabou de contar, né? O Davi fala, sou ilustrador, gostaria de contribuir com o Jornal da Causa Operária. Mandei um tempo lá, quero militar, né? Já fiz a faculdade. Como é que as pessoas entram em contato com vocês, Rui? Só para mandar um recado aqui para o Davi. Olha, pode mandar Se colocar no chat agora, eu acho que o pessoal está vendo isso. Em todo caso, a hora que terminar aqui, eu vou falar para o pessoal buscar. Põe algum meio de contato aí, a gente entra em contato. Ou então, entre em contato no Twitter ou no Facebook do PCO, ou no meu mesmo, pode ser. Maravilha. A Cláudia fala, adoro esse momento grande de jornalistas e hoje ainda mais com o Rui, que tem sempre muito para contar. Mas eu queria te perguntar, Rui, porque você, de certa maneira, você é visto, e aí para falar um pouco dessa questão do YouTube, dessas análises que você faz semanais, vários programas, cursos, né? Como é que você foi fazendo a sua imersão nessas novas plataformas, na tecnologia? E muitas pessoas te veem realmente como uma espécie de guru, né? Uma pessoa que faz uma análise política precisa e uma análise política que não tem medo de... Porque como você não está na disputa político-partidária, talvez isso te dê mais liberdade para falar algumas verdades inconvenientes. Então, eu queria te perguntar como é que você entrou nessas plataformas e como é que você prepara as suas análises e qual que é o grau de liberdade que você tem ou imagina ter. Bom, essa questão do YouTube, né, digamos assim, é a adaptação para um meio de comunicação novo, que é o YouTube, né, a internet, de um trabalho que eu faço já há muitos anos.
Eu, por exemplo, as pessoas não podem imaginar a minha satisfação de estar aqui, por exemplo, conversando no 247 ou mesmo na Causa Operária TV, falando para milhares de pessoas, quando eu passei muitos anos dando palestras para 5, 10, 15, 50 pessoas, 100 pessoas nos bons momentos, 200 nos momentos excepcionais. Eu falei muito e muitas vezes para auditórios pequenos, assim como eu dei muitos cursos dentro do partido também. Quer dizer, era uma atividade já antiga, então eu tenho assim podemos usar a expressão, um treinamento para fazer isso daqui. Né? Quando apareceu o YouTube, isso daí contribuiu, né, digamos assim, eu simplesmente adotei um meio de comunicação que era muito mais amplo. Essa questão da análise política no YouTube começou da seguinte maneira: nós decidimos, numa época, fazer uma análise política semanal para os militantes do partido em São Paulo. Então, nós sentimos a necessidade de uma análise regular, etc. e tal. Então, nós começamos a fazer. Aí, apareceu a internet e nós começamos a transmitir isso daí pela internet. Acho que nem era YouTube ainda. Acho que era uma transmissão no nosso próprio site. E, finalmente, com o desenvolvimento do nosso conhecimento, quer dizer, dos militantes e tudo mais, e também com o crescimento do YouTube, nós entramos no YouTube. Quer dizer, foi um processo de crescimento de audiência, porque o trabalho em si já era feito para auditórios muito pequenos. E foi muito extraordinário, porque você pode, né, falar para muita gente. As pessoas têm a oportunidade de julgar você pelo que você é, né? É muito comum você ouvir as pessoas falarem mal do PCO. Mas agora... É interessante, só para não perder esse ponto, Rui, porque como você se tornou uma figura de grande alcance graças a essas novas tecnologias, você também virou um personagem nas redes sociais e para a mídia, né? Existe, alguém até comentou aqui, que faz-se uma caricatura do PCO. Eu queria que você refletisse um pouco sobre essa caricatura que é feita, às vezes até, muitas vezes por setores da direita e muitas vezes por setores da própria esquerda também. Isso é antigo, né? Eu sempre enfrentei. A partir do momento que o pessoal começou a se desenvolver, incomodar, apareceu isso daí. É quase como um anticorpo, né, que existe na política. E, infelizmente, né, mas é a realidade, a vida é assim, a maioria das pessoas não luta digamos assim, eles não lutam de maneira limpa, vamos dizer assim, né? Eles não vão lá e discutem os seus argumentos. Eles procuram incriminar você, que você fez isso, fez aquele outro. Então, na minha experiência política, se eu fosse colocar no papel todas as acusações que eu já recebi até hoje, dava um livro. Né? Se colocasse assim uma linha de trás da outra, fui acusado disso, fui acusado daquilo, já me acusaram de tudo, de ser, sei lá, o que você imaginar aí já fui acusado. É uma maneira, logicamente, rebaixada de fazer política, e eu acredito que isso daí não impressiona as pessoas mais inteligentes. Né? O nosso alvo, como público, são... essa semana mesmo eu estava conversando com o meu filho. Mas espera aí, Rui, só para não perder, porque também tem pontos interessantes. Você fala assim, olha, eu acredito que isso aí não influencia as pessoas mais inteligentes. Você acredita que no longo prazo a consciência vence, né, nesse mar de confusão e de desinformação e de lacração que existe na internet? Eu acredito 100%. Vou dar um exemplo histórico. Se a gente lê o livro História da Revolução Russa, do Trotsky, que, na minha opinião, é uma das obras de história assim, mais extraordinárias que o mundo já produziu até hoje, se a gente lê aquele livro, existe um capítulo que tem o seguinte título: O Mês da Grande Calúnia. É o momento em que todos os partidos políticos da Rússia se unem para fazer a calúnia de que Lenin era um agente do imperialismo alemão, que ele tinha recebido ouro da Alemanha para desestabilizar o governo democrático da Rússia, etc. e tal.
E essa calúnia ela é feita de uma tal maneira para incitar, porque a calúnia, no final das contas, ela tem esse objetivo em última instância, incitar os trabalhadores e o povo a um linchamento do partido bolchevique. Né? Isso daí é o mês de... agora não me lembro bem, eu acho que é julho, por aí. Quer dizer, a calúnia é uma calúnia monstruosa, todo mundo, mas você imagina toda a imprensa, todo mundo, o tempo todo falando que o cidadão está a serviço da Alemanha, que está em guerra com aquele país e tudo mais, uma calúnia monstruosa. E os bolcheviques, 2, 3 meses depois, tomaram o poder. Então, nós temos que ver isso daí. A calúnia não vence, a não ser que a situação seja muito desfavorável. Se os trabalhadores despertarem, não há calúnia que sobreviva, senão a burguesia nunca seria derrotada, essa que é a verdade. E veja só, o Lula, por exemplo, ele foi caluniado, foi muito caluniado. E agora o que restou dessa calúnia? Restou um pouco em determinados setores mais despolitizados, mas vamos falar o que é verdade. A nossa experiência aqui é que a calúnia foi derrotada. A calúnia foi derrotada. Eu até falava com uma pessoa amiga hoje, né? Cai, por exemplo, a narrativa de que não houve golpe, cai a narrativa da Lava Jato e vai cair também a da fakeada, né? Tudo isso é só uma questão de tempo e as pessoas... A verdade sempre vai se impor. Mas eu quero trazer aqui, o Marcel Eugênio fala: a caricaturização faz parte da estratégia da luta burguesa versus esquerda. Primeiro ignoram, depois escarnecem, depois afrontam diretamente. Exatamente. O Rui Costa Pimenta sempre fala isso. Eu acho que a gente está vivendo isso também, viu, Rui? A Folha nos ignorava, depois escarnecia, agora está afrontando diretamente. Ana Luísa... Eu acho que tanto vocês como nós estamos sofrendo assim um upgrade. É um upgrade, exatamente. Ana Luísa está dizendo: Rui é um grande intelectual. Fiz o curso O que foi o Stalinismo, que recomendo vivamente. E eu queria, então, Rui, te passar para fechar. Antes, quero agradecer aqui a Dominique Luz, dizendo: TV 247 me lembra do desenvolvimento chinês, impressionante o nível deste veículo, chega a humilhar a mídia corporativa. Agradeço muito. E o Elisandro te pergunta assim: Rui, o jornalismo televisivo impresso está com os dias contados? Se sim, qual o futuro do jornalismo como forma de orientação da classe trabalhadora? Essa pergunta é muito interessante. Se o jornalismo, como a gente conhece hoje, está chegando ao fim, e o que será o jornalismo como forma de orientação, de formação política no futuro? Olha, eu acho o seguinte, que o jornalismo está debilitado, não é? Isso daí não há dúvida nenhuma. O fenômeno da extrema-direita é a prova disso. Né? Porque o jornalismo da extrema-direita ele não é um jornalismo propriamente nativo do sistema de dominação da burguesia. Ele é uma contestação pela direita, mas é uma contestação. E vamos falar o que é verdade, eles abriram uma brecha gigantesca aí. A burguesia vai procurar retomar o controle, mas não vai conseguir um controle absoluto. Ainda mais que o mundo está nessa situação convulsiva que nós estamos vendo. Agora, eu acho que a burguesia sempre vai deter o monopólio da informação, da interpretação dos fatos, até o momento em que a burguesia seja derrubada por uma revolução. Isso vai acontecer mesmo sem quebrar totalmente o monopólio. Quando a revolução acontece, não são só as empresas capitalistas industriais que vão cair. A imprensa vai cair também. Em toda revolução, a primeira coisa que acontece, se você tem partidos políticos organizados, é que a classe operária toma conta dos jornais da burguesia. Na Rússia foi assim. Uma boa parte da imprensa burguesa simplesmente desapareceu no primeiro dia da Revolução. Os bolcheviques tomaram a gráfica de grandes jornais lá, como se fosse assim, o Estado de São Paulo, tomaram a gráfica e passaram a imprimir o jornal deles, né? Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, é um problema, digamos assim, da própria natureza social do mundo que a gente vive, do capitalismo. A evolução da classe trabalhadora e das pessoas sobre o capitalismo nunca vai ser completa. Ela sempre vai ser incompleta porque há uma barreira. Ela vai romper a barreira, mas ela vai romper a barreira sem ter adquirido uma consciência, digamos assim, acabada do problema. Quando chega num determinado nível de consciência, essa barreira se rompe. A gente vê, por exemplo,
O fato de que o Lula seja o candidato mais popular é uma barreira que foi rompida, que a burguesia se unificou contra o PT. Então, quer dizer, isso daí acontece independentemente do nível de consciência geral. Há um nível de consciência, mas não é acabado, não é completo, não é definitivo. Eu acho que nós estamos vendo o futuro, né? Pergunta sobre o futuro. Eu, por exemplo, eu vejo o futuro nas coisas que eu vejo hoje. Eu sempre pensei no socialismo. Se você é socialista, você sempre pensa como será o socialismo, né? Logicamente que nós não estamos falando da União Soviética, não estamos falando de uma coisa muito maior. Então eu pensava assim, eu lia os livros, como é que seria isso, como é que seria aquilo, mas quando nós entramos nessa fase, né, de automação pela via dos computadores, né, e essas inovações, isso daí a gente pode ver o socialismo. No futuro, você vai ter, o jornalismo vai ser uma coisa colaborativa, de pessoas que vão informar, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum viés malicioso. Rui, olha que interessante. Então, deixa eu até pegando essa questão que você botou, e a gente está esticando um pouco a sua entrevista aqui, um pouco além do tempo combinado, mas acho que é interessante. Esse episódio do documentário do Joaquim de Carvalho sobre a fakeada foi muito interessante. Por quê? Ele é um projeto de jornalismo colaborativo. Foi lançado um projeto, a comunidade apoiou, foram arrecadados R$66 mil, nós recebemos aqui mais ou menos uns 60 mil, que tem desconto, tal, essas coisas todas, e ele foi com cinegrafista para Juiz de Fora, Montes Claros, Florianópolis, teve um editor, etc. e tal, e o resultado está sendo esse resultado estrondoso, deve chegar a 1 milhão de visualizações. Do outro lado, você tem a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo pertence a um banqueiro, que é o dono do PagSeguro, o Luiz Frias, está ligada, conectada ao sistema financeiro e conectada ao sistema Wall Street, de uma maneira mais ampla, né? Teve levantamento de ações do PagSeguro, etc. e tal. Bom, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Foi publicada a reportagem da Folha de São Paulo atacando Joaquim de Carvalho, etc. e tal, insinuando até que por trás do documentário estaria o Partido dos Trabalhadores, que não tem nada a ver com o documentário. O documentário, na verdade, é financiado pela comunidade, né? E olha que interessante, eu vou pegar só uma mensagem aqui de uma pessoa, vou tentar aqui não mostrar a identidade para preservar a privacidade, e aqui, peraí, deixa eu só ver. Eu vou pegar isso aqui rapidinho e vou compartilhar uma tela para mostrar o que aconteceu hoje, né? Foram vários, né? Então essa tela aqui está mostrando aqui, ó, sem mais ofertas, ok? Cancelando uma assinatura na Folha de São Paulo, está dizendo aqui. Aí a pessoa diz aqui, obrigado por aguardar, lamentamos sua decisão, tá. Aí mais abaixo, essa mesma pessoa está aqui, obrigado por configurar um apoio ao 247. Ou seja, deixou de apoiar a Folha de São Paulo e passou a apoiar o Brasil 247. Numa linha colaborativa também, como é que você vê esse embate entre mídia corporativa, mídia independente, e como é que você vislumbra isso no futuro? Você vê essa mídia corporativa em decadência? Eu acho que sim. Acho que a própria existência de canais alternativos, 247, DCM, todo esse conjunto de canais, e inclusive os pequenininhos, né? Eu, por exemplo, eu tenho dado várias entrevistas para pessoas que montaram canais no YouTube que têm 1.000 inscritos, né? Eu sempre dou entrevista porque eu acho que a gente tem que impulsionar tudo isso e debater com todo mundo, né? Eu não faço a conta. Se me convidarem para o canal, tiver 150 inscritos, eu tenho do tempo, eu vou. Eu acho que tudo isso daí é uma democratização profunda da comunicação, né? Lógico, dá para controlar num determinado nível, mas não é controlável de um ponto de vista total. Vão ter que encontrar outra maneira. É um espetáculo de decadência do capitalismo. Eu logo na época do golpe, eu percebi a importância desses canais. Inclusive, nós, PCO, nós procuramos estabelecer uma relação de camaradagem com todos os canais, na medida do possível, porque nós achamos que isso aí forma uma espécie de âmbito de opinião,
de esquerda, que é importante. E eu acho que o pessoal deveria, logicamente, apoiar. Eu chamo as pessoas a apoiarem o nosso canal, que é um canal relativamente grande, né? Não é o 247, mas é grande. Mas chamo também o pessoal a colaborar com os demais. Eu acho que é importante. Eu acho que esse é o caminho. Nós não podemos não teremos condição de fazer ouvir a nossa voz se nós não tivermos condição de falar, não tivermos público, não tivermos organização. O 247 é o canal mais organizado e, na minha opinião, é o mais variado, né? Porque toda a esquerda fala aí no 247. Eu não vi ninguém ser excluído de nada, né? Eu vejo o PSOL aí, eu vejo o PCdoB, nós estamos aí, o PT está aí, tudo. Eu acho que o 247 ele meio que sintetiza, né, a ideia geral de que a gente deva ter um âmbito de comunicação da esquerda. O documentário, eu acho que é isso mesmo, mostra a situação que nós estamos vivendo. A coisa é tão frágil que você faz um documentário e já cria um rebuliço total, um documentário sobre um assunto que não é tão contestável assim, né? Aqui, que tem alguma coisa estranha no negócio do Bolsonaro, ninguém pode achar que não tem. Aí você faz um documentário procurando fornecer uma explicação. E já começa um ataque pérfido, né, contra esse documentário. Eu acho... Foram vários assinantes da Folha que, inclusive, comentaram na própria Folha, falando que iam cancelar a assinatura, tal, coisas desse tipo. É um jornal para eles, quer dizer, então fica difícil. Olha que interessante, Rui. Olha que interessante para você fazer uma reflexão. A mídia corporativa tem que agradar os seus patrocinadores, né? Ao fazer isso, ela vai contra o interesse público, ela vai contra o interesse do leitor, porque o golpe de Estado ele é um golpe contra os brasileiros, contra o leitor de jornal. Pouquíssimos dos leitores são beneficiados pelo golpe de Estado. Quando um veículo tem que sustentar, vamos dizer assim, um golpe, num ambiente que existe algum tipo de contestação, ainda que não seja, vamos dizer assim, não sejamos os maiores canais do mundo, esse ambiente do contraditório para eles é complicado, porque eles se acostumaram a um mundo em que não havia o outro lado, verdadeiramente. E esse episódio aqui mostra bem assim, quer dizer, que o outro lado, o outro ladismo da Folha, era só uma formalidade. Era tipo assim, eu te mando 50 perguntas, você tem 5 minutos para responder, se você não responder, você é um criminoso. É mais ou menos isso, como se a gente tivesse que se submeter ao doicode, né? Ao método doicode deles. Mas é interessante, porque isso mostra que tudo era encenação da parte deles, né? E mostra que há um espaço para resistir. Eu vou trazer aqui comentários, o Cadu fala assim, o Frias até prefere que a Folha afunde, não dá dinheiro. Cadu Lacerda, só para avisar, o vídeo já tem 924 mil visualizações. E o Luiz Fernando fala, Rui, admiro você, apesar de ser bem mais novo, conheço seu trabalho nos químicos. Era criança, frequentava o sindicato, meu pai é o Domingos Galante, manda um abraço para você. Mas para fechar com esse episódio aqui, Rui, eu queria te perguntar sobre isso, né? Quer dizer, uma mídia corporativa que está em confronto com o seu público, né? Porque a parcela beneficiada é muito pequena. No fundo, para os bilionários, e o dono da Folha é um bilionário, para os patrocinadores do Jornal dos Bilionários, o que deveria se fazer era uma revista de 100 exemplares, 1000, né? Não um jornal de grande circulação. Então fica cada vez mais difícil fazer veículos de massa que contrariem o interesse público. É uma reflexão minha, mas passo para você fazer um fechamento aqui. Não, eu acho que se nós estamos falando de jornalismo, é uma coisa essencial. Vou citar um caso aqui. Na Revolução Russa, à medida que os partidos da burguesia foram passando para o lado da contra-revolução armada, Lenin exigiu o cancelamento dos jornais que eles tinham, né? E aí ele explica o porquê, né? Ele falou, um jornal ele já é uma espécie de partido político, é um órgão de poder político. Por isso que a burguesia, o companheiro aí falou que a Folha não dá dinheiro, mas é um instrumento de poder, né? Então nós temos que entender que jornalismo, a ideia do jornalismo abstrato, etc. e tal, no Brasil ninguém pode acreditar nisso mais, depois do golpe,
né? A imprensa toda assumiu um lado muito claramente, e continua nesse lado até agora, apesar de toda essa conversa de que eles se arrependeram, de que eles mudaram, de que eles estão com uma posição X ou Y, é tudo mentira. O caso do documentário é esse caso. Qual que é o problema da burguesia com esse documentário? O problema é que se isso daí, né, for para um inquérito e se revelar que é verdade, que foi falsa a facada do Bolsonaro, o número de pessoas envolvidas no encobrimento é muito grande. A própria Folha vai pagar caro por isso. Por isso que eles estão contra também. Porque eles participaram do encobrimento. Então, nós temos que ver isso daí, nós temos que entender. A disputa pela informação, pela interpretação dos fatos e tudo mais, é uma luta política, é uma luta de poder. Não podemos deixar de pensar nisso, e eu acho que é uma definição essencial para o jornalismo. Aqueles que, como era o meu caso, quando eu fui fazer jornalismo, achavam assim, vou fazer jornalismo e tal, vou escrever. Eu me decepcionei muito com isso, mesmo não tendo trabalhado em órgãos muito grandes. Porque você tem que falar o que o dono do jornal quer. No final das contas, é isso daí, não tem por onde. Então, é uma coisa essencial no que diz respeito ao jornalismo. Com relação ao companheiro que mencionou o Domingos Galante, o Domingos foi militante do PCO, ele foi presidente do Sindicato dos Químicos, ele inaugurou uma página na história sindical brasileira, porque a vitória no Sindicato dos Químicos foi arrancada para a formação da CUT, como uma organização de massas. Bom, é um debate, nós temos muito debate, né? Inclusive o debate nós precisamos fazer um debate sobre a questão do livro lá, né? Dos tem algoritmos. Tanta coisa, né? Tem muitos assuntos aí. Bom, agora aqui, Rui, só para a gente fechar, porque realmente a gente já estourou o tempo aqui, até invadimos outros programas aqui. O Rafael falou assim, ó, grandes veículos vendem os leitores para os anunciantes, veículos alternativos vendem a notícia para o seu telespectador. Joca está dizendo, a liberdade de expressão não é uma questão moral para o PCO, é uma tática específica para um momento específico. Estou certo? Essa é uma questão bem interessante aqui também, filosófica, mas se você puder responder em 2 minutos antes da gente fechar. Só para deixar clara a nossa posição. Não é assim, é o contrário. Em determinados momentos, a situação impõe a violação desse princípio, como acontece com tudo na vida, né? Mas são momentos muito excepcionais. Porque se você não tem liberdade de expressão, significa que a maioria não pode se expressar. Então, como é que você vai construir o socialismo, criar um governo de operário mesmo, da classe operária, sem que a classe operária possa se expressar? Perfeito. É isso, Rui. Então, te agradeço muito. Foi muito interessante participar dessa transmissão aqui com você. Acho que as pessoas te conheceram melhor aí nessa tarde de quinta-feira. E voltamos na terça-feira que vem fazendo análise política semanal. É isso. Eu que agradeço. Foi uma conversa bem diferente, muito boa. Bem diferente. Obrigado. Valeu. Até terça.